Vamos ler Lucas 10, 38. Diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de o recebeu em sua casa. E tinha esta mulher uma o quê? Irmã chamada, a qual assentou-se também ao ouvia o que, igreja? A sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajuda. E respondendo Jesus, disse-lhe o quê? Marta, Marta, estás ansiosa e o quê? E afadigada com muitas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual a mensagem que eu quero trazer para você hoje aqui? Eu li para você todo o texto para a gente começar a falar um pouquinho. Como eu falei, eu não vou prolongar hoje a mensagem. Eu sei que a reunião ela tem um horário para terminar. E eu tinha várias mensagens hoje para trazer para você. Mas ontem, meditando junto com o pastor aqui, o pastor trouxe a mensagem sobre o bom samaritano. Logo depois eu estava lendo ali embaixo a outra mensagem sobre Marta e Maria. E veio o insight. Falei, é essa que eu vou pregar amanhã. Jesus, caminhando ali, entra na casa de Marta. E o que acontece? Marta recebe Jesus em sua casa e começa a fazer o quê? Preparar todo o ambiente para Jesus, não é verdade? Porém, Marta, ela tinha uma irmã com o nome chamado o quê? Maria. As duas pessoas com personalidades totalmente diferentes e com ideais diferentes naquele momento, sabendo que Jesus estava naquela casa. A primeira, Marta, estava preocupada em preparar todo o ambiente para Jesus. Enquanto Maria, quando Jesus chega, faz o quê? Quando diz a palavra de Deus? Se assenta aos pés de Jesus. Uma coisa me despertou nessa palavra e eu queria compartilhar com você. Eu pergunto para você, a atitude de Marta estava errada? Seja sincero. Eu não vejo erro em nenhum. E a gente, quando recebe uma visita, e isso acontece muito, eu falo que até na minha casa acontecia, que às vezes tinha o prato, o copo da visita, e tinha aquele copo que a gente pegava da geleia de mocotó, que era o copo da gente que andava em casa, o copo do requeijão. Mas quando era uma visita, a gente preparava aquele banquete totalmente diferente. Era ou não era? Marta estava preocupada em preparar o melhor ambiente possível para quem? Para Jesus. Enquanto Maria não estava preocupada em preparar o melhor ambiente para Jesus. Ela estava preocupada em viver o melhor momento com Jesus. Ações diferentes, temos resultados diferentes. Marta prepara tudo aquilo à espera de receber, talvez, não, a palavra de Deus não diz isso. Talvez receber Jesus falando assim, muito bem, Marta, o que você está fazendo? Excelente trabalho. A palavra de Deus relata aqui, que no versículo
40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu junto isso em muitas coisas da nossa vida e até mesmo ministerialmente. Quantas pessoas chegam na casa de Deus, ou que estão fazendo a obra de Deus, ou que já estão tanto tempo na casa de Deus, que às vezes já chega falando assim, não, eu vou domingo, eu vou segunda, eu vou quarta, eu vou sexta, depois eu vou domingo de novo, vou segunda. E já cumpriu como se fosse uma tabelinha. E já está no automático. E está achando que por conta desse automático, Deus ele é obrigado a ficar te abençoando por conta dessa tabelinha que você está fazendo. Eu estava conversando ontem com um pastor e eu estava falando com ele, falei assim, muitas pessoas param de caminhar como missionário, porque hoje o missionário está com 76, indo para 77, se eu não me engano, ou está com 77, e você vê a energia que o missionário tem. Mas às vezes, a gente que está mais próximo, o pastor Vitor sabe disso, o missionário às vezes conversando com a gente, ele chega e fala assim, hoje acordei 4 horas da manhã para falar com Deus, para preparar a mensagem de hoje, para pregar aqui na igreja de Ribeirão Preto, para pregar na igreja do outro estado. E aí, às vezes, as pessoas que estão ali abrindo a reunião, às vezes as pessoas que estão acompanhando, estão ao lado do missionário, acham que por ficar 15 minutos abrindo uma reunião, ou ficar ali 30 minutos com ele, ou 1 mês, 2 meses, só para ajudar, eu não preciso buscar Deus, não. E vai deixando o espiritual o quê? De lado. E começa a fazer como Marta fez. Andava distraída em muitos serviços. O que mais a gente tem visto, e desculpa falar isso para você, como eu falei, não é uma mensagem isso, vamos dizer assim, uma mensagem para pastores, obreiros, não. Estou falando isso no modo geral, mas o que a gente tem visto nas igrejas, muitas pessoas hoje utilizando como se fossem profissionais da fé. Eu falo até membros mesmo. Onde quando precisa de Deus, vai e ora. Quando não precisa de Deus, esquece dele. Marta, Jesus, ela recebeu, pensa comigo, vamos ilustrar isso hoje aqui. Imagina agora a gente aqui, nessa igreja aqui lotada como está hoje aqui, está bonita a igreja. Daqui a pouco naquela porta ali, entra Jesus. A primeira coisa que eu faria é eu parar de pregar, porque eu ia ficar com vergonha. Eu pergunto para você, qual seria a tua reação? Marta, a reação dela foi às vezes olhar e ver o microfone e falar assim, nossa, o microfone está com capa traste aqui, ai meu Deus, eu tenho que guardar isso aqui ali, eu tenho que ver esse microfone aqui, se está funcionando o cabo. Enquanto a reação de Maria foi falar assim, é Jesus ali? De hoje ele não escapa. É hoje que eu vou trazer ele aqui pertinho de mim, que eu tenho tanta coisa para falar com ele. Há muito tempo estou procurando. Há muito tempo que eu só falo, há muito tempo que eu só conheço de ouvir falar. Mas agora eu estou te vendo, Jesus. E eu vou perder essa oportunidade. Como eu falei, Marta, em nenhum momento ela estava errada. Ela estava preparando o quê? O ambiente. Mas Maria, ela pensou
no que ela poderia viver do momento. Tem gente que está hoje aqui, que talvez está pensando só no ambiente que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas ou daqui a um ano, que é a salvação da tua casa, mas esquece de viver um momento que Deus está propiciando para você hoje. Quando o pastor chega e fala para você, abre o teu coração, ora. Aí você está falando assim, não, mas eu não consigo orar porque meu filho está lá no hospital. Não, eu não consigo orar porque a minha mãe não voltou até agora de casa. Ah, meu marido saiu de casa na madrugada, tá se prostituindo, tá fazendo um monte de coisa. Gente, o Deus que te trouxe até aqui, eu acho que tem um carequinha que canta uma música dessa, não tem? Me fará prosseguir, eu vou chegar lá, não tem um tal de Thiago Pérez? Aí você vê que na palavra está ali, ó, andava distraída com muitos serviços. Logo em seguida, olha que Marta fala para Jesus. Ela observa Maria vivendo um momento com Jesus, se aproveitando de tudo que estava ali com ele. E ela vira para Jesus e fala assim, Jesus, não está te incomodando não? Eu aqui sozinho trabalhando, fazendo tudo. E minha irmã sentada aí do teu lado, fazendo nada. Ela achando que Jesus ia fazer o quê? Maria, levanta aí, ajuda a tua irmã. Foi isso que Jesus falou? Ele falou assim, Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e afadigada. Posso ser bem sincero com você hoje? Tem tanta gente na casa de Deus que está vivendo isso e não sabe. Tem andado ansioso, ansiosa e afadigado. E muitas das vezes sai até da casa de Deus culpando a igreja, culpando o pastor, culpando os membros, culpando e procurando erro até no ar-condicionado. Procurando erro, às vezes, na lâmpada que está piscando, falando assim, não, ficou piscando, atrapalhou meu olho. Mas sabe por quê? Está ansioso e afadigado. Porque não percebeu que está na casa onde pode comer do melhor e beber do melhor dessa terra. É como eu falei, o ambiente está preparado. Talvez você vai encontrar imperfeições. Se você olhar aqui, talvez do lado, você vai ver às vezes um furinho no chão. Talvez você vai encontrar um piso quebrado, uma reforma necessária que precisa fazer. Mas posso te perguntar uma coisa? Você acha que se Jesus chegasse ali agora, ele ia pedir para arrumar isso? Ou ele ia pedir para todo mundo vir até perto dele e ele ia começar a pregar para você? Como é que foi naquela noite no barco de Pedro? Nada conseguiu pescar. Depois Pedro ali lavando as redes, já terminando a pesca naquela manhã. Chega Jesus e fala assim, preciso do teu barco, Pedro. Logo em seguida, Pedro empresta o barco. Afastando o barco da multidão, ele começa o quê? A pregar. Quando termina a pregação, Pedro, toma o seu barco. Agora faz o seguinte. Lança a rede novamente ao mar. Pedro chegou para ele e falou assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada eu consegui apanhar, mas sobre a tua palavra eu vou fazer o quê? O que Pedro fez? Lançou? E o que aconteceu, igreja? A rede voltou cheia? Agora eu te pergunto, eu falei antes, que Pedro, quando estava emprestando o barco para Jesus, ele estava lavando. Eu pesquisando com alguns pescadores, e eu fiz essa pergunta para ele, falei assim, mas por quê?
a necessidade de lavar a rede? Se você já está jogando a rede no mar, e aí eles me explicaram, falando assim, é porque a água do mar é salgada. E a tendência, se você não lavar a rede pode se romper. Aí eu fico imaginando, se a gente não se prepara, talvez uma pesca como essa, ele poderia ter jogado a rede bem longe, na hora de puxar a rede. Aconteceu o quê? Se romper porque não estava preparado. Mas lavou a rede, puxou depois, obedeceu a Jesus, puxou, encheu a rede de peixe. Olha que coisa linda aconteceu nessa passagem. Aí depois Pedro chega para Jesus e fala assim, olha, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. Aí Jesus falou assim, de agora em diante você não será mais um pescador. Não, mas será que Jesus estava surdo? Ele falou pecador. E Jesus fala pescar. E aí naquele momento, a palavra de Deus fala, depois você pode meditar também, que é Lucas 5 isso, fala que afastando o barco, deixaram tudo e o seguiram. O que me dá a entender nessa história também, que eu estou explicando para você agora, é que Jesus entra na vida de Pedro, pede para ele lançar a rede para mostrar que com ele pode vencer, dá a capacidade de Pedro encher a rede de peixe, cria um cenário todo, um ambiente todo, como a gente está falando sobre ambiente. A rede se enche de peixe. Pedro fica feliz, fica ou não fica? Para depois Pedro reconhecer que era um pecador, para depois Jesus simplesmente falar para ele, ó, agora eu te escolhi. E aí no final do versículo dizer que eles largaram tudo que eles haviam pescado para seguir a Jesus. Olha como Deus age. Talvez se eu entregasse o microfone para muitas pessoas aqui, você não ia entender quantos testemunhos loucos a gente ouve aqui, de como Deus alcançou essa pessoa. Talvez através de uma música, através de uma palavra, através de um louvor no carro, através de uma pessoa que estava às vezes passando até de frente de um baile e na hora alguém entregou um panfleto, ou no hospital. Deus, ele usa o ambiente. Mas para você aproveitar o ambiente, você precisa aproveitar o momento. Marta, ela preparou, como a gente está falando aqui, o ambiente perfeitamente. Em nenhum momento Deus condenou ela, Jesus condenou ela. Só alertou para ela falando assim, ó, você está um pouquinho, Marta, ansiosa e afadigada. Mas o que eu mais amei quando Jesus fala assim, ó, no final, pois Maria escolheu o quê? A boa parte, o qual não lhe será tirado. Eu queria que você refletisse isso hoje. Qual é a boa parte que você tem escolhido para Deus? Eu fiz uma escolha muito maior na minha vida, mais do que eu já tinha feito antes, para Deus, depois que Ele me deu a segunda oportunidade de viver. Você sabe, muitas pessoas sabem, que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte na época da pandemia. Foram 21 dias ali internado no hospital com a Covid, 4 dias entubado. Os médicos já disseram que não tinha mais jeito. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar para você meu testemunho. E assim, chegou a passar a novela da vida real, mas a novela da vida real, por ser curta, ela não tem nem a metade do que aconteceu. Para você ter uma ideia, no final de tudo, até o médico ateu chegou a ouvir a voz de Deus para me tirar da intubação. Aí eu te falo, se não fosse o médico que era ateu, olha que coisa doida, tá? O médico que era ateu escutasse uma voz
talvez o pastor Tiago não estaria mais aqui. E depois desse momento, que Deus me deu a segunda oportunidade, eu decidi, literalmente, escolher mais do que tudo, a boa parte. Que não é viver só do ambiente, mas viver do momento que Deus está me proporcionando. Se Deus está me proporcionando estar numa igreja com 5 pessoas, mas aquelas 5 pessoas estão ali focadas em ouvir a palavra de Deus e querem receber e tomar posse da palavra de Deus, ali eu estarei. Se Deus falar, Tiago, não, você vai agora lá fora e vai evangelizar, vamos embora. Ontem eu recebi um convite lindo do irmão, Ricardo, né? Pastor Ricardo. Ele falou que ele tem um projeto lindo na fazendinha. Não é isso? Nova fazenda. E eu falei, dessa vez eu não consigo ir porque daqui a pouquinho eu já estou pegando voo para ir para o Rio de Janeiro de volta. Porque dessa vez eu combinei com o pastor que tinha que ser bate e volta, porque eu achei que o missionário iria estar na Taquara amanhã, no Rio de Janeiro. Mas depois ele marcou as reuniões para a Europa. Né? Ele está na Europa agora fazendo as campanhas de fé lá. Mas se a gente soubesse, eu teria ficado um pouquinho mais tempo aqui. Mas aí ele até falou assim, a gente cuida de 20. Eu falei, poderia ter 2 pessoas ali. Meu coração ia se alegrar. Por quê? O que Deus fez comigo naquele hospital, como Ele me tratou, eu não tenho como negar mais nada a Deus. O que Deus fez com você, de onde Ele te tirou, com toda sinceridade, desculpa, a gente não tem mais opção de voltar. Foi a pergunta que eu fiz ontem aos homens, quando eu estava cantando a música Salvo pelo Teu Amor. Eu falei assim, você quer voltar para o mundo? Aí todo mundo, não! Mas é a realidade. Porque a gente sabe a dor que a gente passou. E vamos ser bem sinceros, a gente ainda sofre, não sofre? Tem aflição, não tem? Tem luta, não tem? Tem tribulação, não tem? Mas quando a gente tem Deus conosco ali, parece que tudo isso se torna um pouco mais fácil, não é? Porque por maior que seja a luta, maior que seja a tribulação, parece que chega um momento que tudo isso passa e tem o momento da vitória. Eu não sei hoje, de coração, qual é a boa parte que você precisa escolher. A Maria escolheu a boa parte que era fazer o quê? Sentar aos pés de Jesus. Talvez a tua boa parte é você começar hoje a recuperar o teu casamento, começando a tratar o teu cônjuge de uma forma educada, daquela forma quando você conheceu essa pessoa. Como o pastor Vitor ontem pregou, talvez homem ou mulher, sendo mais presente no lar. Talvez jovem, talvez criança, obedecendo, entendendo que o cabeça da casa é o seu pai, a sua mãe. E que você precisa entender que eles já passaram por tantas lutas e sabe o que é o melhor para você. Sabe que às vezes o não que você recebe, que você fica bicudo, que eu já fiquei muito, lá na frente você vai entender. Eu não sei qual é a boa parte que você precisa decidir hoje escolher. Mas sabe quem pode te ajudar a escolher essa boa parte? Jesus. Se você estiver assentado com Ele, perto dEle, você vai ver tudo diferente. Marta, Marta, estás ansiosa e o quê? Afadigada. Estão dizendo aí, já estão dizendo isso há um tempo já, né? Que a doença do século é o quê? A depressão, a ansiedade, né?
escolha estar aos pés de Jesus. Eu queria muito, hoje, que a gente fizesse esse lugar ser um lugar de trono de adoração. Sabe, não sei se você já passou por isso, mas quando parece que faltam às vezes palavras para falar, e aí parece que é aquela hora que você fala assim: Deus, mas eu já não consigo mais orar, não consigo mais falar, eu não tenho mais o que dizer. E aí parece que vem uma força do alto e te enche, você começa a ser tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a te encher. Eu queria muito que isso acontecesse. Eu queria muito que Deus fizesse de novo na nossa vida, na vida do pastor Tiago, na vida de muitos, aquela mesma essência de quando entra na casa de Deus pela primeira vez, que vinha aquele fervor, que a gente orava. E aí parecia que a dor na coluna, aí falava assim: mas filha, a saúde não está aguentando, ai, o bico de papagaio aqui, parece que a Arca de Noé toda está aqui. Aí tu depois lembrava, na metade do caminho que você lembrava, falava assim: não, mas quem criou a Arca de Noé e quem mandou foi Deus. Mas ele também fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então se eu continuar orando, ele pode me curar, né? Então eu vou perseverar. E aí quando você começa perseverando na oração, Deus começa a encher. Daqui a pouco aquela dor passa, daqui a pouco aquilo é curado. Daqui a pouco você vê teu filho entrando dentro da igreja e você fala assim: o que você está fazendo aqui? Não, mãe, só vem visitar. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Porque às vezes a gente quer usar a ferramenta natural, mas a palavra de Deus declara que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra potestades e... Meu amado, é muito maior do que o que a gente está pensando. É como eu falei para você, normalmente o pastor Tiago gosta de dançar, gosta de brincar, gosta de pular, gosta de adorar. Mas Deus me deu essa mensagem para falar com você hoje. Eu espero que seja pelo menos para alguma pessoa aqui. Que Deus te desperte para algo. Que Deus me desperte para algo. Maria escolheu a boa parte. Você imagina você chegar lá no céu e ver isso aqui escrito falando assim: ó, Maria escolheu a boa parte, no qual não lhe será tirada. Pastor Vitor escolheu a boa parte quando estava em Ribeirão Preto, quando passou por várias igrejas, e aquilo nunca vai ser tirado, porque ele foi fiel até o fim. O Joaquim, o Ricardo, o Tiago. Deus sabe, Deus te conhece. Só que a gente precisa orar. Eu vou ser bem sério para você. Tudo que eu estou falando aqui foram coisas que eu já passei e às vezes eu passo. Você acha que tem vezes que o pastor Tiago está orando? Dá um sono terrível. Já aconteceu isso com vocês? Ufa, obrigado, Deus. Não estou sozinho nessa. Não, tem dia que eu vou orar. Eu falo assim: amor, pode levar lá a Alice. Vai lá pro quarto. Vou orar. Eu estou no maior pique, sabe? Estou naquela garra. Começa: Senhor, meu Deus, meu Pai. Começa a dizer. Eu falo: eu estava assistindo Netflix agora há pouco. Estava tranquilão. 2 minutos de oração começou a me dar sono. O que eu faço? Eu começo a lutar contra isso, porque eu falo: não é normal. Se as coisas naturais eu estou conseguindo combater, por que no espiritual não estou conseguindo? Eu me lembro, eu pequenininho, o pastor conhece a minha família, eu sou o caçula. Sou eu, depois vem o pastor Lucas, que hoje está em Taboão da Serra. Tem o pastor Daniel, que eu não lembro. Onde o pastor Daniel está? Itaquacetuba não, né? Secap é onde? Eu nem lembro agora. Mas está em São Paulo. Esse pessoal viaja, o pessoal fica rodando aí. Pastor Daniel.
E o pastor Moisés, que hoje está nos Estados Unidos, voltou agora para os Estados Unidos. E meu pai, que é o pastor Donizete, hoje está em Rio das Pedras, e minha mãe, pastora Rosângela, que está junto com ele, ajudando também. Eles dois já estiveram aqui também, há muito tempo atrás. E eu lembro que meu pai colocava a gente quando era pequenininho, vamos orar. Tá passando por algum problema também? Vamos orar. E meu pai, gente, meu Deus do céu, o homem de oração. Mas é aquele que, tipo assim, se tiver que ficar umas 10 horas orando, vai orar. E aí tinha vez que ele chegava, a gente chegava da igreja, já estava assim, ó, num culto desse abençoado. Depois que acaba um culto desse abençoado, o que você faz? Você já vai preparar talvez o café da manhã para quem ficou em casa, vai preparar ali o almoço, né? E vai continuar a vida. Às vezes, no máximo, depois agradecer a Deus, alguma coisa assim. Quando chegava a noite, depois de tipo 4, 5 cultos, filho, todo mundo acabado. Meu pai chamava todo mundo, venha, filhos. A gente falava, oi pai, pensando que ia dar dinheiro, alguma coisa, né? Chamar para comer, vamos orar. A gente ia ficar assim. Olhava um para cada um. Porque a gente sabia que não era uma oração de tipo, Senhor, meu Deus, meu pai, abençoa a oração, o sono do Tiago, o sono do Lucas, o sono do Moisés, do Daniel. Não. A gente já sabia que era aquela oração que ia, ó, render. Tinha vez, eu estou falando isso para você com toda sinceridade. A oração rendia papo de 2, 3, 4 horas, que no final eu só vi meu pai fazendo assim, ó. Tiago? Aí, oi pai, já pode ir para a cama dormir. Quando eu olhava já era 3 da manhã, 4 da manhã. Ele continuou, a gente não aguentou. Mas aquele reflexo ficou guardado no meu coração. Aquela imagem até hoje, na minha vida, reflete. Que eu falo, Deus, naquela época, meu pai orava até a gente dormir. Mas ele acordava a gente, levava a gente para a cama, e quando eu olhava o horário, às vezes era 3, 4 horas da manhã, ele ficou isso tudo orando, pai. E olha onde está toda a família. Eu fico imaginando meu pai, ele deve ser um homem muito grato a Deus, né? Eu quero ver a minha família também agora, a minha geração também sendo assim. A minha filha que nasceu agora com 1 ano e 8 meses, eu quero que ela também tenha esse espírito de oração. Eu quero ver a tua casa, irmãos, tendo a alegria de poder estar sentado do teu lado também aqui, e olhando para você e falando assim, mãe, talvez, ou pai, você foi um pai que me distratou muito, que me humilhou muito, mas hoje eu te perdoo. E olha hoje como é que nós estamos aqui na casa de Deus. Deus pode mudar tudo isso, gente. Você crê tudo que está sendo falado aqui é Deus falando com você? Larga a tua ansiedade, larga todas as tuas preocupações. Lance tudo isso sobre Deus. E faça como Maria. Escolha a boa parte. Eu queria fazer um ato de fé com você hoje. E eu tenho certeza que isso não é para uma pessoa, é para toda a igreja. Estar aos pés do Senhor hoje em dia é estar diante do altar do Senhor. E eu queria que você viesse aqui na frente mesmo, perto do altar de Deus. Você vai levantar do seu lugar. Se você quiser trazer sua bolsa, se você quiser deixar aí, eu vou pedir até para os obreiros, alguns ficarem olhando, supervisionando. Mas se você quiser trazer também, pode trazer. Mas você vai fazer essa oração comigo de escolher a boa parte. E você vai falar, Deus, hoje eu vou lançar toda a minha ansiedade. Hoje eu vou lançar tudo aquilo que não vem de ti sobre o teu altar. Se a minha vida hoje, eu tenho pensado em muitas coisas que sejam serviços para o teu reino, que são coisas corretas. Se muitas coisas que eu tenho pensado é simplesmente, às vezes, só preparar o ambiente para agradar as pessoas.
Mas esqueço, Pai, que além disso precisa de algo muito maior, que é viver uma experiência contigo. Preciso que hoje, Deus, eu viva uma experiência para poder, lá na frente, essa experiência ser transmitida para toda a minha casa. Vamos fazer isso? Vem aqui na frente em nome de Jesus.